trazida hoje pelo IBGE sobre o desemprego no primeiro trimestre do ano. De janeiro a março de 2024, a taxa de desocupação ficou em 7,9%, como trouxe o Osmando. E tinha sim a expectativa do mercado que ficasse em 8,1%, ou seja, o mercado sempre mais pessimista do que a realidade, né? 7,9% a 8,1%. Essa taxa de 7,9% é a menor taxa desde 2014 para este período, os primeiros 3 meses do ano, quando em 2014 foi marcado 7,2%. De janeiro a março de 2023, para você ter uma ideia, a taxa era de 8,8%, agora caiu para 7,9%. Há uma comparação com o trimestre anterior, encerrado em dezembro. Bom, em relação ao trimestre anterior, houve uma alta de 0,5 ponto percentual e há, inclusive, uma explicação para isso. A gente sempre tem ali, no final do ano passado, uma maior oferta de emprego por conta do aquecimento vindo das festas de fim de ano e 13º salário e por aí vai. Hoje, a população ocupada no Brasil é de mais de 100 milhões de brasileiros, uma alta de 2,4% no ano. E a população desocupada é de 8,6 milhões, uma queda de 8,6% no ano de 2024. Para a gente compreender melhor, tem aí, inclusive, a posição do IBGE. A posição do IBGE da Adriana Berengui, ela que é coordenadora de pesquisa domiciliares do IBGE. Alessio. O aumento da taxa de desocupação foi ocasionada pela redução na ocupação. Esse panorama caracteriza um movimento sazonal da força de trabalho no primeiro trimestre de cada ano, com perdas na ocupação em relação ao trimestre anterior. Não anula a tendência de redução da taxa de desocupação, observada nos últimos 2 anos. Esse movimento sazonal, ali nos 3 últimos anos do mês, há um aumento natural, é explicado aí pela coordenadora de pesquisa domiciliar. E comparado com esses 3 primeiros meses de 2024, ela aponta, está configurada uma tendência de redução na taxa de desemprego, inclusive consolidada nos últimos 2 anos. Franci. Ananias, esse boom da empregabilidade no Brasil também pode ser explicada por esse reaquecimento de setores da economia que foram bastante impactados durante a pandemia da Covid-19. Mas só isso não explicaria a queda desse índice para um patamar inferior ao que era obtido em 2014. Então, isso muito se deve também ao sucesso de políticas econômicas que foram adotadas no ano passado pela gestão Lula, a queda do risco Brasil, a melhora na avaliação de agências de risco da situação econômica nacional. Então, tudo isso converge para esse cenário de reaquecimento da economia e, claro, há setores-chave que também explicam essa melhora na empregabilidade, como o setor de serviços e a própria agropecuária, que segue, apesar de todos os entreveros, da dificuldade em determinadas regiões por períodos de seca que antigamente não havia uma expectativa, não havia uma série histórica, mas mesmo assim é um setor que segue aquecido também por políticas da gestão federal que, por exemplo, atuou na liberação de frigoríficos que podem exportar frangos, exportar carnes para outros países e grandes mercados consumidores como a China. Então, não tem apenas um fator para o aumento da empregabilidade, é uma convergência de tudo o que vem sendo feito pela gestão Lula no seu primeiro ano e nesse segundo ano, Ananias. Alessio. Olha, Ananias, me chamou a atenção nesse último dado que se apresentou de mais de 100 milhões de brasileiros que estão ocupados. Como o Francis destacou, esse número mudou muito, cresceu muito depois da pandemia de Covid. Obviamente, as pessoas tiveram seus empregos de volta, aquelas que acabaram sendo desempregadas por conta da pandemia, esses serviços que tinham contato, obviamente, com as pessoas.
Então, esse, na minha avaliação, é um número muito positivo, né, a ser comemorado, porque a gente tem aí praticamente ou quase 50% da população brasileira empregada com carteira assinada, o emprego formal. Agora, outro ponto que chama a atenção na fala do ministro do Trabalho é justamente que trabalho é esse, que emprego é esse que o brasileiro está tendo nesse momento. Né? Se é insalubre, como o seu Zé Osmando falou, se está precarizado, como é que está sendo esse emprego? Está sendo bem remunerado? Então, é importante a gente não exaltar somente os números, mas ver em que condições as pessoas estão tendo para trabalhar, para levar o pão de cada dia para a sua casa. Então, é importante a gente comemorar, sim, que boa parte da população brasileira está empregada de forma digna, com carteira assinada, mas é importante a gente analisar também de que forma essas pessoas estão trabalhando, se existe realmente essa insalubridade, enfim. Olha, você está vendo aí o cenário, não é? Geração de emprego, o mercado é aquecido, a gente retomando muitas condições de trabalhos para brasileiros com carteira assinada, não aquele emprego precarizado de antes. Mas tem gente que acredita que esse cenário não combina com redução da taxa de juros. A gente tem visto aí uma redução sistemática dos juros no país. E uma dessas pessoas, a gente trouxe aqui, vai trazer aqui em destaque para você.